estando en esta danza de la Trinidad, tenho considerado isso nos últimos meses, he venido considerando esto durante los últimos meses, que o mover da obra de Deus na terra que este mover de la obra de Dios en la tierra é o resultado da comunhão da Trindade. es el resultado de la comunión de la Trinidad. Isso deve ser apenas um reflexo na terra Y ese debe ser solamente un reflejo en la tierra de uma realidade espiritual de da una Trindade. realidad espiritual Da Trindade. de la Trinidad. E quando você olha o Espírito Santo, Y cuando usted ve el Espíritu Santo, sendo Deus, siendo Dios, não falaria nada de si mesmo. no hablando nada de sí mismo, Ele iria glorificar o Filho de Deus. sino que su misión es glorificar al Hijo de Dios. Então, que ministério maravilhoso. Entonces vemos aquí un misterio maravilloso, Se Ele é Deus e não falaria de si, porque si Él es Dios, pero al mismo tiempo no habla de sí, como nós ousaremos falar alguma coisa na casa de Deus? ¿cómo es que nosotros vamos a poder hablar alguna cosa en la casa de Dios? Então, o Espírito Santo Entonces el Espíritu Santo não é simplesmente uma doutrina, no es simplemente una doctrina, é a pessoa divina sino que es una persona divina, da terceira pessoa da la Trindade. tercera persona de la Trinidad. E ele representa uma natureza, Y Él representa una naturaleza, que é o espírito que devemos viver. que es el Espíritu de Dios, É esse espírito que devemos viver. que es ese espíritu en el cual debemos vivir. Às vezes estamos teologicamente muito corretos A veces podemos estar teológicamente muy correctos, e inadequados no coração. pero tener un corazón inadecuado, Porque ele veio glorificar a Jesus. porque Él vino a glorificar a Jesús. Então ele não chama atenção para si. Entonces vemos que Él no llama la atención para sí, Ele está nos bastidores trabalhando sino que Él está trabajando tras bastidores e operando tudo para que o propósito de Deus em Cristo seja cumprido. y operando todo para que el propósito de Dios en Cristo sea cumplido. Então imagine que Deus faz tudo para o Filho Entonces imagine, Dios hace todo para el Hijo e o Espírito Santo trabalha para isso se cumprir. y el Espíritu Santo trabaja para que eso se cumpla. Agora o Filho que representa ou faz tudo para o Pai, Y ahora el Hijo que representa o hace todo para el Padre, ele quer fazer tudo para cumprir a vontade do seu Pai, Él quiere hacer todo para que la voluntad de su Padre se cumpla, para que o Pai seja glorificado. para que el Padre sea glorificado. Então, quando nós olhamos a obra de Deus na terra, Entonces, cuando vemos la obra de Dios en la tierra, e se Deus nos ajudar a discernir pelo Espírito Santo, y si Dios nos ayuda a percibir esto por el Espíritu Santo, é esse movimento das três pessoas da Trindade, vemos ese movimiento de las tres personas de la Trinidad, como se fosse uma dança. como si fuese una danza. Há uma palavra na história dos pais da igreja. Existe uma palavra falada na história dos pais da igreja. Hay una historia, hay una palabra que fue hablada por los padres de la historia de la iglesia, Chamado pericorese. llamado Pericorese. pericoresi, Sim. llamado pericoresi, Que fala dessa dança da Trindade. que habla precisamente de esta danza de la Trinidad. Que ainda que habitam um no outro, Y, ainda que coabitam juntos, y aunque ellos cohabitan juntos, não sufoca o outro. no se sofocan el uno al E não otro. há egoísmo. No hay egoísmo. É como uma dança Es como una danza que todos estão de mão dadas girando, que todos están como coordinados y girando, como uma coreografia. como una coreografía. E cada hora um está no centro. Y cada uno está en el centro. Então, se a gente puder ver essa grandeza da Trindade, Entonces podemos ver de esa manera la grandeza de la Trinidad. isso é tão precioso. Y eso es algo muy precioso. Um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, Uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, e o que eu vou falar está no livro Patrística, y lo que les voy a decir está en el libro que se llama é o Patrística, volume 7 dessa coleção. en el volumen 7 de aquella colección. Ali relata que ele estava pensando muito sobre a Trindade. Vemos que ahí él está pensando mucho acerca de la Trinidad. Então existe uma história Entonces existe una historia que certa vez ele estava numa praia donde en alguna vez él estaba en una playa e ele viu um menino correndo y, para o mar e para a areia. y él veía que había un niño que estaba corriendo del mar hacia la arena. Toda hora ele ia e voltava. Y entonces el niño iba y volvía. E ele ficou curioso com aquilo. Y él quedó, le pareció curioso aquello. Então ele foi lá observar de perto. Y entonces se fue a observarlo de más cerca. E ele perguntou, e ele viu que o menino pegava um pouco de água, como numa vasilha, Entonces él se dio cuenta que el niño estaba cogiendo un poquito de agua en una vasija e corria para a areia y corría para la arena, e jogava a água no buraco. regaba el agua en un hueco. E ele perguntou, o
que você está fazendo? Y entonces él le preguntó, ¿qué estás haciendo? Eu estou querendo transferir o mar para esse buraco. Entonces el niño le dijo, yo quiero traer el mar, transferir al mar a este hueco. Falou, não, isso é impossível. Entonces él dijo, pero no, eso es imposible. E o menino falou para ele, Y el niño le dijo a él, é mais fácil eu transferir o mar para cá es más fácil que yo traiga el mar aquí do que você compreender logicamente a Trindade. de que usted comprenda lógicamente la Trinidad. Alguns acreditam que isso é só uma anedota, um pensamento. Eh, Acha que isso é só um conto. Algunos creen que esta historia es solamente un cuento, Mas aí está na história da igreja. pero ahí está la historia de la iglesia. Como Agostinho de Hipona foi um dos grandes mestres, Cuando Agustín de Hipona, que fue uno de los grandes maestros, mas também era um místico, alguém que dependia do Espírito Santo. también vemos en él que era un místico, alguien que dependía del Espíritu Santo. Então ele contribuiu muito para essa compreensão sobre a Trindade na Él época. contribuyó mucho en su época para explicar o comprender este asunto de la Trinidad. E ainda que isso seja apenas uma imaginação, Y aunque esto pueda que sea solamente una imaginación, é muito bom considerarmos assim. es muy bueno que lo podamos considerar de esta manera. Porque às vezes compreendemos a Trindade, digamos, doutrinariamente, Porque a veces pueda que estemos entendiendo la Trinidad, pero de una manera doctrinal. mas a nossa prática de vida cristã Pero nuestra práctica de vida cristiana é como se a Trindade não existisse, es como si la Trinidad no existiera, como se fôssemos monoteístas, como si fuésemos monoteístas, mas acreditando num modalismo que Deus é uma pessoa só. pero como creyendo en un modalismo como si Dios fuera una sola persona. Porque quando compreendemos essa unidade e comunhão da Trindade, Porque cuando comprendemos esta unidad en la comunión de la Trinidad, isso muda nosso estilo de vida. eso abunda. Muda. Muda nuestro estilo de vida. Assim como nenhuma pessoa da Trindade quer evidência para si, Y así como ninguna persona de la Trinidad tiene como una evidencia para sí, mas tudo que faz é para a glória do outro. sino que todo lo que hace lo hace pensando en la gloria del otro. Somente se compreendermos essa comunhão da Trindade, Solamente si llegamos a comprender esa comunión de la Trinidad, esse mistério da Trindade, ese misterio de la Trinidad, seremos libertos do egoísmo. seremos liberados de nuestro egoísmo. Infelizmente, na história da igreja, Y desafortunadamente en la historia de la iglesia, ainda que muitos falam teologicamente corretos, aunque muchos hablan de una manera teológica mas se correcta, o ego é maior do que o seu ensinamento, desafortunadamente sus egos son mayores que sus enseñanzas. então se provocaram muitas divisões. Y esto provocó muchas divisiones. Porque quando nós olhamos o filho, Porque cuando nosotros vemos al Hijo, ainda que tudo era para ele, aunque todo era para Él, ele não reivindicou nada para si. Él no reivindicó nada para sí, Ele abriu mão das suas prerrogativas como Deus, sino que Él soltó sus prerrogativas como Dios sem deixar de ser Deus, sin dejar de ser Dios. assumiu a forma humana Él asumió una forma humana e foi descendo até a posição de servo y fue descendiendo hasta llegar a una posición de siervo e baixou as partes mais baixas da terra. y bajó hasta las partes más bajas de la tierra. E não foi ele que se exaltou, Y Él mismo no fue quien se foi exaltó, o Pai que o levantou e o exaltou. sino que fue el Padre quien lo levantó y lo exaltó. Então você vai encontrar essa gentileza, essa nobreza entre eles, Entonces usted va a encontrar esa gentileza, esta nobleza entre ellos, que ainda que poderiam fazer alguma coisa de si mesmo, que aunque pudieran hacer alguna cosa de sí mismos, eles preferiram trabalhar juntos. ellos prefirieron trabajar juntos. Certa vez perguntaram a Jesus, Y en algún momento le preguntaron a Jesús, mostra-nos o Pai, e isso é muéstranos al Padre, suficiente. y esto es suficiente. E Jesus, como Roger falava na última mensagem, Y como como Roger nos lo dijo en el último mensaje, que o Pai habitava no Filho. que el Padre habitaba en el Hijo E que pena que eles não percebiam isso, y que os discípulos não percebiam isso. los discípulos no lograron percibir esto, A unidade e comunhão deles era tão íntima porque la unidad y la comunión de ellos era tan íntima que se confundiam como se fosse uma pessoa só. Não eles se confundiam, as pessoas se confundiam. las personas se confundían cuando veían que era como una sola persona íntima. E surgiram muitas heresias ao longo da história da igreja, Y a lo largo de la historia de la iglesia fueron surgiendo muchas herejías por não discernir as três pessoas no único Deus. por no discernir estas tres personas como un único Dios. Agora, Jesus fez uma oração Ahora vemos que Jesús también hizo una em oración João 17. en Juan 17.
Ele ora para que sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Él ora para que nosotros podamos ser uno, así como Él y el Padre son uno. Se entender a Trindade já é um grande problema, uma dificuldade. Y si ya entender la Trinidad ya era un gran problema, una gran dificultad, Agora imagina entender que nós seremos um neles. ahora imagínense en entender que nosotros seremos uno en ellos. Talvez seja mais fácil transferir as águas do mar para um buraco, Tal vez sea más fácil transferir las aguas del mar a a aquel hueco, menos que o Espírito Santo nos dê revelação. a menos de que el Espíritu Santo nos dé esa revelación. Então, como precisamos de revelação espiritual? Entonces, ¿cuánto necesitamos de esta revelación espiritual? Porque praticamente os problemas da igreja Porque prácticamente los problemas de la iglesia e o problema nos matrimônios y el problema de los matrimonios é por falta de discernir essa relação perfeita da Trindade, es por falta de discernir esa relación perfecta de la Trinidad, da qual também fomos chamados para essa comunhão, a la cual nosotros también hemos sido llamados para esa comunión, para essa dança da Trindade, para esa danza de la Trinidad, aonde vamos priorizar o outro e não a nós mesmos. donde nosotros debemos priorizar al otro y no a nosotros mismos. Que a nossa maior alegria seja ver o outro crescendo, Que nuestra mayor alegría sea ver al otro creciendo, porque assim Cristo está sendo glorificado. porque Cristo de esta manera está siendo glorificado. Esses pensamentos têm dominado meu coração ultimamente. Y estos pensamientos son los que han dominado mi corazón últimamente, Isso tem me levado a amar mais a minha esposa, lo que me ha llevado a amar mais, me ha llevado a amar más a mi esposa e meus filhos, as filhas, y a mis hijos, a mis hijas e também os irmãos. y también a los hermanos. Porque é muito fácil, às vezes, ver a esposa apenas como nossa esposa, Porque es muy fácil a veces ver a nuestra esposa solamente como nuestra esposa ou os nossos filhos apenas como filhos, o nuestros hijos apenas como hijos, mas esquecer que eles são membros de Cristo. pero olvidamos que ellos también son miembros de Cristo. E se não discernirmos claramente isso, Y si no discernimos esto claramente, não discerniremos o mover da Trindade na família. no vamos a poder discernir el gobierno de la Trinidad en la familia. E aí tornamos a família algo, reduzimos somente a algo terreno e humano. Y ahí empezamos entonces a reducir a la familia como si fuera algo solamente terrenal y humano. Mas antes de ser esposa e marido, Pero antes de ser esposo y marido, somos filhos de Deus. somos hijos de E Dios. aí está o Espírito Santo. Y ahí está el Espíritu Agora, Santo. como vamos viver pelo Espírito Santo? Entonces, ¿cómo vamos a vivir por el Espíritu Santo? Ao ponto do marido representar Cristo Al punto de que el esposo represente a Cristo e a esposa representar a igreja, y que la esposa represente a la iglesia. mas não por o poder do esforço humano, Eso no se va a dar por el poder del esfuerzo humano, mas sim por uma revelação transformadora sino por una revelación transformadora que fomos chamados a essa comunhão. de que fuimos llamados a esta comunión E que a família e a igreja y que la familia y la iglesia é para expressar essa plenitude do relacionamento da Som- Trindade. son para expresar esa plenitud de la Trinidad, de ese relacionamiento de la Trinidad. Imagina Jesus no Getsemane. Imagínense a Jesús allí en Getsemaní. E ele faz uma oração. Él hizo una oración, Que se fosse possível que o Pai apartasse esse cálice dele. que si fuera posible que el Padre apartara ese cáliz de él, Mas que não fosse feita a vontade dele, pero que no fuera hecha su voluntad, mas sim a vontade do seu Pai. sino la voluntad de su Padre. Então ele sacrifica, ele toma a cruz antes da cruz, Entonces él se sacrifica y toma la cruz antes de la cruz, porque ele negou sua vontade porque él negó su voluntad para fazer a vontade do seu Pai. para hacer la voluntad de su Padre. Agora, dos nossos problemas, Ahora, uno de nuestros problemas que queremos introduzir a nossa vontade na obra do Senhor, es que queremos introducir nuestra voluntad en la obra del Señor. ou casamos para que a nossa vontade seja feita no matrimônio. O nos casamos para que nuestra voluntad sea hecha en el matrimonio. Se você for ver os problemas também das famílias, Y si usted va a mirar también los problemas que se ven en las familias, é que somos casados, es que estamos casados, mas queremos viver como se fôssemos solteiros. pero queremos todavía seguir viviendo como si fuéramos solteros. Tem que considerar isso antes de casar. Tienen que considerar eso antes de casarse. Que a missão do homem é
fazer a esposa feliz. Porque la misión del hombre es hacer a su esposa feliz. E quando a esposa está Y feliz, cuando la esposa es feliz, então o homem vai ser feliz. entonces el hombre va a ser feliz. Isso é uma espécie de dança da Trindade. Esa es como una especie de danza de la Trinidad. Agora, se o homem casa para ser feliz, Ahora, si el hombre se casa para ser feliz, ele vai querer transformar a esposa él va a querer transformar a su esposa num objeto do seu prazer. en el objeto de su placer. Então ele vai manipular a sua esposa. Entonces él va a empezar a manipular a su esposa. Mas se ele casa com esse espírito correto, Pero si él se casa en el espíritu correcto, então esse casamento vai ser uma bênção. ese matrimonio va a ser una bendición. Eu não ia entrar nesse assunto, Y yo no voy a entrar ahorita en este asunto, mas isso tem queimado meu coração. pero eso ha hecho que mi corazón arda. E eu vejo que esse tem sido um dos problemas também na igreja. Y yo también veo que este es uno como de los mismos problemas que ocurren en la iglesia. Falamos que somos um corpo, Porque decimos que somos un cuerpo pregamos sobre a unidade y predicamos acerca de la unidad da igreja, de la iglesia, mas vivemos como se não fôssemos, pero vivimos como si no lo fuéramos, onde cada um quer chamar atenção para si, donde cada uno quiere llamar la atención para sí quer mismo, competir pelos seus direitos. quiere competir por el servicio, Falamos que queremos ser transformados à imagem de Cristo, y hablamos de que queremos ser transformados a la imagen de Cristo, mas ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele foi como uma ovelha pero él calada. fue como una oveja al matadero, E nós reclamamos tanto. y nosotros nos la pasamos quejándonos y reclamando. Falamos que queremos ser cheios do Espírito Santo, Decimos que queremos ser llenos del Espíritu Santo, mas como é o Espírito Santo? pero ¿cómo es el Espíritu Santo? Trabalha sem chamar atenção. Trabaja sin llamar la atención. Ele está nos bastidores. Él está allá tras bastidores. Ele intercede pelo outro. Él intercede por el otro. Ele faz o trabalho do advogado. Él hace el trabajo de abogado. Então você não encontra nele essa reivindicação. Entonces, ustedes no ven en él esa reivindicación. Graças. Assim é o Espírito Santo. Así es el Espíritu Santo. Se abaixou para não chamar atenção, Se bajó para no llamar la atención, mas proveu água. pero proveyó el agua. Se todos nós fôssemos assim, Entonces, todos nosotros deberíamos ser así. não chamar atenção para nós, No llamar la atención para mas nosotros, trabalhar tudo para a glória de Deus sino trabajar y hacer todo para la gloria de Dios e ter o mesmo Espírito que há em Cristo, y tener ese mismo espíritu que hay en Cristo, que ele se esvaziou que se despojó e foi baixando, baixando. y fue bajando y bajando. E Paulo diz em Filipenses 2, Y como Pablo lo dice en Filipenses 2, Filipenses obrigado. 2, Nada façais por contenda ou partidarismo, no hagáis nada por contienda o por... Sí, contenda, por contienda, sí, gracias. competição, Por competencia, mas por humildade. sino por humildad, Considera o outro considerando al otro superior a si mesmo. como superior a sí mismo. Aí está a expressão ou o espírito da comunhão da Trindade. Ahí podemos ver la expresión o el espíritu de la comunión de la Trinidad, Sempre procurando o outro, o prazer do outro. siempre buscando el placer del otro. E isso é a glória da Trindade. Y esa es la gloria de la Trinidad. Então, quando Jesus diz para o Pai glorificar a Ele, Entonces, cuando Jesús le pide o le dice al Padre que le glorifique, com aquela glória que Ele tinha com Ele antes da fundação do mundo, con aquella gloria que Él tenía con Él desde antes de la fundación del mundo, podemos considerar que está falando dessa comunhão intrínseca da Trindade. podemos considerar que Él se estaba refiriendo a esa comunión intrínseca de la Trinidad, Essa dança espetacular. esa danza espectacular. Porque agora o Filho se fez homem Porque ahora el Hijo se hizo hombre e Ele vai para a crise da cruz. y Él va para la cruz E ali diz antes, Deus meu, por que me abandonaste? y allí en la cruz entonces Él dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Isso é chamado o silêncio de Deus, Y ese episodio se les llamaba como el silencio de Dios ou a noite escura. o la noche oscura. É um assunto difícil para se compreender e se falar. Es un asunto que es muy difícil de comprender y de hablar. Existem muitas controvérsias na história da igreja, Y existen muchas controversias en la historia de la iglesia, mas de alguma forma poderemos considerar pero de alguna manera podríamos considerarlo, que no aspecto essencial, que en el aspecto esencial aquelas três pessoas da Trindade de aquellas tres personas de la que Trinidad coabitavam que juntos, cohabitaban juntos,
uma mesma natureza e essência, en una misma naturaleza y esencia, nunca se separaram. nunca se separaron. Mas como Jesus está assumindo o pecado de toda a humanidade, Pero como Jesús está asumiendo todo el pecado de la humanidad, e como disse o profeta Isaías, y como también lo dice el profeta Isaías, os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. que vuestros pecados hacen una separación entre ustedes y yo. Então, no aspecto econômico, Entonces, en un aspecto económico, não essencial, no esencial, mas na economia divina, sino de la economía divina, o juízo de Deus caiu sobre o pecado da humanidade el juicio de Dios cayó sobre el pecado de la humanidad. e Jesus estava vestido com os nossos pecados. Y Jesús estaba vestido con nuestros pecados. Então é sobre essa crise que está acontecendo ali na cruz. Entonces, esta es la crisis que está ocurriendo en la cruz. Rompimento no aspecto econômico, Hay una ruptura en este aspecto económico, mas nunca no aspecto essencial. pero nunca en el aspecto esencial. Isso é como querer entender isso com a nossa mente Y esto es como que si nosotros intentáramos entender con nuestra mente, de maneira muito lógica, de una manera muy lógica. seria como querer colocar o mar dentro de um buraco. Si queremos hacer eso, sería como poner el mar dentro de este hueco. Mas se formos cheios do Espírito Santo Pero si fuésemos llenos del Espíritu Santo e com esse discernimento dessa comunhão da Trindade, y con ese discernimiento de la comunión de la Trinidad, muitas coisas que é difícil entender no campo, vamos dizer, da doutrina, muchas cosas que son difíciles de entender en un campo, digamos, como de la doctrina ou racional, o de manera racional, nós podemos experimentar e viver nosotros la podemos experimentar y vivir no campo da experiência. en el campo de la experiencia. Muitos irmãos e irmãs, Muchos hermanos y hermanas muito simples. muy sencillos, Alguns não sabem nem ler. algunos ni siquiera saben leer, Mas quando você conhece e tem comunhão com eles, pero cuando usted los conoce y tiene comunión con ellos, você vai perceber que eles também estão dançando essa dança da Trindade. usted va a percibir que ellos también están danzando en esta danza de la Trinidad. Eles conhecem o Senhor, Ellos conocen al Señor, não porque ouviram falar, no porque oyeron hablar de Él, mas porque estão ouvindo o próprio Deus. sino porque lo están oyendo a Él mismo, al propio Eles estão Dios, vivendo por essa vida espiritual. y están viviendo por esa vida espiritual. Agora existe gozo na comunhão Ahora existe un gozo en la comunión e poder tão grande na unidade y un poder tan grande en la unidad que as crises que acontecem no campo histórico ou terreno, que las crisis que ocurren en este espacio, en este campo histórico o terrenal, no âmbito da igreja, en el ámbito de la iglesia, não os divide. no nos dividen. Porque o amor, ele traga todas essas coisas, está acima de tudo isso. Porque el amor está por encima de todas estas cosas. Então eles podem se amar, se perdoar Entonces nos podemos amar, nos podemos perdonar e discernir que, além dos problemas, y poder discernir que más allá de los problemas existe a origem que é a motivação. existe un origen que es la motivación. Às vezes erramos, Y a veces nos equivocamos, mas a intenção, o propósito era bom. pero la intención y el propósito era bueno. Quando vamos conhecendo o próprio Deus, Y cuando vamos conociendo al propio Dios, já não interpretamos as coisas por movimentos exteriores, ya no interpretamos las cosas por movimientos exteriores, mas sim pelas motivações. sino por las motivaciones. E as motivações muitas vezes são puras, Y muchas veces las motivaciones son puras. mas como nós somos inadequados, Pero como nosotros no somos adecuados, ao tentar fazer coisas boas, cuando intentamos hacer cosas buenas, cometemos erros. cometemos errores. Agora é um grande problema. Ahora hay un gran problema. Quando nós ignoramos as motivações Cuando nosotros ignoramos aquellas e motivaciones julgamos apenas os aspectos exteriores. y juzgamos solamente el aspecto exterior. Eu me lembro que uma vez a minha filha maior Entonces voy a recordar aquí algo que una vez hizo mi hija mayor. fez uma poesia para mim. Ella me hizo un poema. Ela tinha uns 6, 7 anos. Ella más o menos tenía como 6 o 7 años. Quando eu li, eu fiquei muito emocionado. Y cuando yo lo leí, yo quedé muy emocionado. E tinha um companheiro do meu lado, Y yo tenía un compañero al lado mío que era um grande erudito. que era un gran erudito. Eu mostrei a carta para ele. Y yo le mostré la carta a él. Ele começou a ler. Y él empezó a leer. Não, Gerson, não está perfeito. No, Gerson, esto no está bien. Tem muitos erros. Tiene muchos errores. Essa palavra não é com 2 S's. Esta palabra no se escribe con 2 E aqui S. faltou um acento. Aquí le faltó la tilde. Oh, meu Deus. Oh, Dios mío. Falei, não, nós temos um grande problema aqui. Entonces nosotros podemos ver aquí un gran problema. Eu estava lendo como pai. Yo lo estaba viendo como padre. Ele estava lendo como um professor. Y él lo estaba viendo como si fuera un profesor. E ele não conseguiu interpretar
Él no logró interpretar o espírito da mensagem. el espíritu del mensaje. Ele ficou como no átrio exterior. Él se quedó como allí, como en el atrio exterior. Isso é só uma ilustração. Esta es solamente una ilustración Como temos nos equivocados. Como nós estamos equivocados. de una ilustración de cómo nosotros estamos equivocados, Porque às vezes não percebemos as intenções do coração. porque a veces no percibimos las intenciones del corazón. E, infelizmente, Y desafortunadamente as iniciativas do Espírito Santo. Iniciativas do Espírito Santo. hay iniciativas que tiene el Espíritu Santo, Porque somos vasos de barro porque somos vasos de barro, e imperfeitos. imperfectos, Corremos o risco y de esta manera corremos el riesgo de ignorar o que o Espírito Santo está fazendo de ignorar lo que el Espíritu Santo está em haciendo vasos inadequados. y con vasos inadecuados. Como falamos no Brasil, Es como lo decimos en el Brasil, não jogue a água suja fora com uma criança, com um bebê que você está dando banho. no saque el agua sucia del niño al que usted le está bañando. Não, quando jogar a água fora, não joga o bebê junto. Ok, que cuando, ya entendí, perdón. Que cuando usted esté bañando al niño, no saque el agua sucia junto con el bebé. Estão me entendendo? ¿Sí lo comprenden? Bom, eu vou deixar esse assunto de lado. Bueno, voy a dejar aquí este asunto de lado, Isso requeriria um pouco mais de tempo porque se requeriría un poco más de tiempo e até um contexto histórico. y hasta el contexto histórico Como Deus vem se movendo na história da igreja. de cómo Dios se está moviendo en la historia de la E iglesia. quando nós perdemos esse caminho da dança da Y Trindade, cuando nosotros nos perdemos en ese camino de la danza de la Trinidad, interpretamos de maneira equivocada os movimentos. hacemos interpretaciones equivocadas de estos movimientos. Bom, eu vou entrar então no assunto que eu acho que é para o nosso tempo. Entonces yo ya voy a entrar aquí en el asunto que vamos a tratar. Vamos abrir em Mateus 23, versículos 37 e 38. Vamos a ir allí a Mateo 23, 37, versículos 37 y 38. Por favor. Mas o que eu falei como introdução é a introdução dessa mensagem também. Pero todo lo que les dije como introducción también es la introducción de este mensaje. Sim. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Jesus está, por um lado, fazendo uma revisão da história de Jerusalém. Por un lado, Jesús está haciendo como una revisión de la historia de Jerusalén. E aqui nós temos uma leitura espiritual dessa história. Y aquí tenemos una lectura espiritual de esa historia. Muitas coisas aconteceram na história de Jerusalém. Muchas cosas van a suceder en la historia de Jerusalén. Aconteceram. Muchas cosas sucedieron en la historia de Jerusalén. Mas se você puder resumir, Pero si usted lo puede resumir, existiu uma batalha externa, existe una batalla externa, mas existe uma guerra interna. pero también una guerra interna. E no tocante à guerra interna, Y en lo tocante a la guerra interna, Jesus resumiu assim: Jesús lo resumió así. você mata os profetas Ustedes matan a los profetas e apedrejas os que lhes são enviados. y apedrean a aquellos que les son enviados. Puxa vida. Dios. Os reis de Israel Los reyes de Israel faziam de tudo, especialmente os reinos do norte, hicieron de todo, especialmente los reyes del norte, para que os profetas não chegassem até eles. para que los profetas no llegasen hasta ellos, Porque eles já não estavam mais representando o reino de Deus. porque ellos ya no estaban más representando el reino de Dios. Eles estavam construindo seus impérios Ellos ya estaban empezando a construir sus propios e imperios, levantando o seu próprio nome. levantando sus propios nombres. Então, quando isso se tornou só uma casca Entonces, cuando eso se tornó solamente como una cáscara e não uma realidade espiritual, y no una realidad espiritual, quando já não representava o reino de Deus, cuando ellos ya no estaban representando el reino de Dios, não representava essa dança da Trindade. ya no estaban representando esa danza de la Trinidad. Não, é como se houvesse um palco Es como si solamente hubiese un palco e só tem um homem dançando. y viéramos solamente un hombre danzando. Ele está chamando a atenção para todo mundo. Está llamando la atención para todo el mundo. Assim eram os líderes. Eram os Así, líderes. así eran los líderes. Eram obcecados por poder. Eran- Tinham obsessão por poder. Estaban obsesionados con el poder.
Então Deus enviava os profetas. Entonces Dios les enviaba a los profetas. E o que eles faziam? ¿Y qué hacían ellos? Matavam os profetas. Mataban a los profetas. E apedrejavam os que eram enviados. Y apedreaban a todos los que les enviaban. Porque eles eram como perturbadores de Israel. Porque ellos eran como los perturbadores de Israel. Assim foi com Elias, o tisbita. Así fue como Elías el tisbita. E Jesus está falando, Y Jesús nos está diciendo, vocês matam os profetas ustedes matan a los e profetas apedrejam os que são enviados. y apedrean a aquellos que les son Ou enviados. seja, às vezes as coisas na periferia Entonces a veces podemos ver las cosas desde la periferia parece que está tudo certo, y parece que todo está bien. mas os profetas conseguem fazer uma leitura espiritual. Pero los profetas alcanzan a hacer una lectura espiritual. Agora, se somos pessoas que não queremos ser contrariados, Y ahora, si somos personas a las que no nos gusta que nos lleven la contraria, então você tem que fugir dos profetas, entonces usted tiene que huir de los profetas, porque eles não vão te defender. porque ellos no nos van a defender. É como se você está construindo uma casa Es como si usted estuviera construyendo una casa e alguém chegue y alguien llega e fala, olha, essa parede está um pouquinho torta. y le dicen, no, esta pared está como un poquito torcida. Ele não é seu inimigo, Él no es su enemigo, ele é seu amigo. él es su amigo. Ele quer o bem da sua casa. Él quiere el bien de su casa. Mas se você é tão orgulhoso, Pero usted es tan orgulloso você não vai querer a ajuda dessa pessoa. que usted no va a querer recibir la ayuda de esa persona. Se você não interpretar bem os movimentos, Y si usted no interpreta bien los movimientos, parece que eles são seus inimigos. pareciera que ellos fueran sus enemigos. Mas é o contrário. Pero es lo contrario. São seus amigos. Son sus amigos. Então o que Jesus está dizendo? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jerusalém, Jerusalém, Jerusalén, Jerusalén, você mata os profetas que matas a los e profetas apedreja os que lhes são enviados. y apedreas a los que te son enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? mas vocês não quiseram. Y no quisiste. Eis que a casa de vocês ficará deserta. He aquí vuestra casa es dejada desierta. É uma sentença dura, Es una dura sentencia. porque Deus abraçava o seu povo Porque Dios abrazaba a su por pueblo meio dos seus servos. por medio de sus siervos. Agora, se rejeitassem os servos de Deus, Ahora si rechazamos se eles, como eles rejeitaram os servos de Deus, y como entonces estos líderes rechazaron a los siervos de Dios, seria como querer que uma galinha protegesse os seus filhos, es como cuando usted ve esta escena de que una gallina quiere proteger a sus polluelos, mas você corta as suas asas. pero es como si usted le cortara las alas. Você pode ser uma galinha, Usted puede ser una gallina, mas não vem abrir as asas aqui. pero, Aqui no, nós não vamos aceitar. pero aquí no lo vamos a aceptar. Jesus reclamou disso. Y Jesús les reclamó E acerca agora de ele está eso. dizendo, a casa de vocês vai ficar deserta. Y ahora está diciendo, la casa de ustedes va a quedar desierta. Ou seja, quando nós temos a dança da Trindade, O sea que cuando tenemos esta danza de la Trinidad, nós temos esse movimento de Deus. vemos este movimiento de Dios. Mas se a gente não entra nessa dança, Pero si nosotros no entramos en esa por danza, causa do nosso egoísmo, por causa de nuestro egoísmo, então a proteção espiritual de Deus vai sair sobre nós. entonces esa protección espiritual de Dios se va a quitar de nosotros. Porque ele não promove bênção ou nada entre o seu povo. Ele não vai promover bênção ou proteção no seu povo. Él no va a promover o no va a tener una bendición sobre su pueblo Simplesmente para que fiquemos bem. solamente para que estemos bien. Não, ele busca algo maior. No, porque Él busca algo más grande. Agora, se não interpretarmos o propósito de Deus Ahora, si no interpretamos el propósito de Dios e queremos transformar a obra de y Deus queremos transformar la obra de Dios em nossa obra própria, en nuestra propia então obra, o Espírito Santo vai se retirar. entonces el Espíritu Santo se va a retirar. Porque o ministério do Espírito Santo Porque el ministerio del Espíritu Santo é convergir todas as coisas para o Filho de Deus, es tomar todas estas cosas y convertirlas hacia el Hijo de Dios, para que o Pai seja para glorificado. que el Padre sea glorificado. Então, muitas vezes, Deus tem que tirar a sua mão. Entonces a veces Dios quiere quitar su mano. Quando nós queremos usurpar aquilo que pertence só a Ele. Cuando nosotros queremos usurpar aquello que le pertenece solamente a Él. Vamos ver um outro texto. Vamos a ver aquí otro texto. Lucas 19, 41 a 44. Lucas 19, del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz.
mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aí temos uma outra leitura espiritual Aquí tenemos otra lectura espiritual do que estava acontecendo no terreno histórico, físico. de lo que estaba ocurriendo en el terreno histórico, físico. E esse é o nosso Senhor. Y ese es nuestro Señor. Ele sempre está vendo os fatos realmente como eles são, Él siempre está viendo los hechos como en realidad son, no contexto histórico e físico, en el contexto histórico y físico, mas como ele também é um profeta, pero como también es profeta, ele faz uma leitura espiritual. él hace una lectura espiritual. Quando ele faz essa leitura Y espiritual, cuando él hace esa lectura espiritual, ao se aproximar de Jerusalém, él, quando se acerca de Jerusalém, cuando está cerca de Jerusalén, ele chora. él llora. Não era um quebrantamento, digamos, porque o Espírito Santo está trabalhando dentro dele. Y no es un quebrantamiento, digamos, porque el Espíritu Santo esté trabajando dentro de él. Não, era um senso de juízo que viria. No, sino que era un sentido de juicio que él sabía que vendría. Assim como Jeremias chorou pela cidade. Así como Jeremías lloró por la ciudad. Jeremias está vendo o reino do norte se aproximando. Porque Jeremías está viendo que el reino del norte se está Vai aproximando haver uma destruição terrível, y ya una destrucción terrible, mas o povo estava feliz, pero el pueblo está feliz porque estava equivocado. porque está equivocado. Jesus, quando vê a cidade, ele começa a chorar. Entonces cuando Jesús ve a la ciudad también empieza a llorar. Ah, se você soubesse ainda hoje Ah, si ustedes supieran hoy o que é preciso para conseguir a paz. lo que es para tu paz. Mas isso agora está oculto aos seus olhos. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Eles estão em paz, entre aspas. Ellos están en paz, entre comillas, Eles acham que Deus está muito feliz com eles, porque ellos creen que Dios está muy feliz con ellos, mas não estava. pero no lo estaba. E agora está vindo um juízo sobre eles. Y ahora está viniendo un juicio sobre E ellos. se você faz uma leitura do que aconteceu no ano 70, Y si usted hace una lectura de lo que ocurrió en el año 70, e os historiadores, mesmo os não cristãos, y los historiadores, mesmo os que não eram cristãos, aún los historiadores que no eran cristianos, eles acreditavam que haveria uma festa, ellos no acreditavam que teria ellos, uma festa, ellos creían que habría una fiesta que inclusive os romanos estavam vindo para essa festa, y que incluso los romanos estaban viniendo a esta fiesta, mas eles não estavam vindo festejar. pero ellos no estaban viendo el festejar, el Não, eles festejo, estavam invadindo, vinham para invadir Jerusalém e destruir Jerusalém. sino que ellos venían era a invadir y a destruir Jerusalén. Mas isso estava escondido aos olhos de Jerusalém, Pero eso no lo podía ver, él estaba encubierto a los ojos de Jerusalén por causa do orgulho espiritual. por causa de su orgullo espiritual. O orgulho espanta o Espírito Santo Porque el orgullo espanta al Espíritu Santo e atrai o juízo de Deus. y trae el juicio de Dios. Deus resiste aos soberbos Dios resiste a los soberbios e dá graça aos y humildes. da gracia a los humildes. E o Senhor está dizendo que isso ia acontecer. Y el Señor está diciendo que eso era lo que iba a ocurrir, Não ia ficar pedra sobre pedra, que no quedaría piedra sobre piedra, porque eles não reconheceram o Porque tempo Deus- da sua visitação. porque ellos no conocieran el tiempo de su visitación. Na verdade, os discípulos falaram para Jesus: Y en verdad también los discípulos le dijeron a Jesús, Mestre, olha que grande templo. Maestro, mira qué gran templo, Eles estavam influenciados pelo mundo. porque ellos están influenciados por el mundo. O mundo quer grandes coisas, El mundo quiere grandes cosas, grandes projeções, grandes profesiones, grandes evidências. grandes evidencias. E o Senhor falou: vocês estão vendo tudo isso? Entonces Jesús les dice, ustedes están viendo solo eso, Em verdade vos digo, porque en verdad les digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. E aqui ele está voltando a falar disso. Y aquí él vuelve a hablar de eso. Dias virão em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Vão arrasar você, matar todos os seus moradores. Van a arrasar con usted y van a matar a todos tus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitar. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
É como se a dança da Trindade chegou até ali, Es como si la danza de la Trinidad hubiese llegado hasta allí, mas eles tinham sua própria dança. pero ellos ya tenían su propio baile, su Então eles não propia queriam danza. entrar nessa coreografia divina. Y ellos no quisieron entrar a la coreografía divina. O Senhor veio visitá-los El Señor vino a e visitarlos aí está toda a sua bênção com ele. y allí está con él toda su bendición. Mas como o orgulho deles era tão grande, Pero como el orgullo de ellos era tan grande, eles não perceberam, não discerniram o tempo da sua visitação. ellos no percibieron, no discernieron aquel tiempo de esa visitación. E eles deram as costas para o Senhor. Y ellos le dieron la espalda al Señor. Agora virá o juízo. Y ahora va a venir el juicio. Que coisa terrível Qué isso. cosa terrible esto. Vamos ler uma outra passagem. Vamos a ver aquí otro pasaje. Atos capítulo 13, Hechos 13, 27. 27. Vamos ver uma outra leitura espiritual no tempo de Paulo. Vamos a ver otra lectura espiritual hecha en el tiempo de Pablo. Sim, 13. Sim. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Puxa, que passagem dura. Este es un pasaje muy duro. Você tem o povo de Jerusalém O sea, ustedes ven aquí al pueblo de Jerusalén e seus líderes. y sus líderes, Eles não reconheceram Jesus ellos no reconocieron a Jesús como o Messias, como el Mesías, como a pessoa de quem falaram os profetas. como la persona de quien habían hablado los profetas. Então eles condenaram a Jesus. Entonces ellos condenaron a Jesús. E quando eles fizeram isso, Y cuando ellos hicieron eso, cumpriram a palavra dos profetas cumplieron precisamente la palabra de los que eles profetas, estavam lendo e estudando todos os sábados. la misma que ellos leían y escuchaban todos los sábados. Por isso, às vezes, tenho usado esse termo. Às vezes eu tenho usado esse termo, essa fala. Por eso a veces yo he utilizado este término, este modo de hablar, Podemos teologicamente estar corretos porque nosotros teológicamente podemos estar en lo correcto, e apostatados no coração. pero hay que tener apostasía en nuestro corazón. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Jesús es la llave hermenéutica de la Biblia, Mas eles achavam que eram eles. pero Os líderes de Jerusalém achavam que eram eles. los líderes de Jerusalén solamente se quieren a sí mismos. Eles achavam que a obra era para eles. Y esa llave que abre era para ellos. Eles queriam controlar a obra de Deus. Ellos quieren, Controlar a obra de Deus. ellos quieren como ellos mismos controlar esa obra de Dios. Então agora estão lendo as escrituras do Antigo Y Testamento ahora ellos están aquí leyendo las escrituras del Antiguo Testamento todos os sábados. todos los sábados. E eles estão interpretando e falando. Ellos están interpretando y hablando acerca E de ali eso. está falando sobre a vinda do Messias. Y en estas escrituras se está hablando de la venida del Mesías, Todas as profecias, de todas las profecías, as tipologias, las as tipologías, sombras, las sombras, tudo se cumpria no Filho de Deus. todo esto se comprendía en el Hijo de Dios. Eles compreendiam mentalmente ou doutrinariamente tudo correto, Y ellos tenían una comprensión doctrinal correcta, mas não tinham discernimento espiritual. pero no tenían ese discernimiento espiritual. Então, quando Jesus veio, Entonces, cuando Jesús vino, crucificaram Jesus como falso Messias, lo crucificaron porque ellos creían que era el falso Mesías, porque ele se declarava Filho de Deus. porque él se declaraba el Hijo de Dios. Então, temos a encarnação do Verbo. Entonces tenemos aquí la encarnación del Verbo. Não é possível que seja ele. No, pero no es posible que sea Ele él. está se fazendo como Deus. Él se está haciendo como Dios, Então, vamos matá-lo. entonces vamos a matarlo. Eles não discerniam nada da dança da Trindade. Ellos no discernieron en nada la danza de la Trinidad. Agora, isso é possível que aconteça conosco. Y ahora eso es posible que también ocurra con nosotros. Por isso que está aí na Bíblia. Por eso es que esto quedó en la Biblia. Que Deus nos ajude Y que Dios nos ayude também a ter uma leitura espiritual para que nosotros también podamos tener una lectura espiritual das Escrituras de las e Escrituras entender a obra de Deus. y entender la obra de Dios. Esse é um texto muito duro. Este es un texto muy duro. Vamos ver uma outra passagem Vamos a ver aquí otro pasaje em Atos capítulo 2. en Hechos capítulo 2. Vocês lembram que foi o dia de Pentecostes ¿Ustedes recuerdan ahí el día de Pentecostés? e veio um vento com movimento grande dos céus Que vino un gran movimiento en el viento de parte de los cielos e invadiu o cenáculo onde estavam ali os discípulos do Senhor y invadió allí el lugar donde estaban los discípulos del Señor e
línguas como de fogo pousaram sobre eles, y lenguas como de fuego posaron sobre ellos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. y todos quedaron llenos del Espíritu Então a Santo. população que estava ali, de judeus, Entonces los judíos que estaban allí e vieram de várias y nações, que habían venido de varias y diferentes achavam que naciones, eles estavam embriagados. ellos creyeron que estaban como ebrios. Eles não discerniram o que estava acontecendo. Ellos no pudieron discernir lo que estaba ocurriendo. Ainda que eram o povo de Deus, Aunque eran el pueblo de Dios, eles não entenderam o que Deus estava fazendo. ellos no entendieron lo que Dios estaba haciendo. É como se eles estivessem no átrio exterior Es como si usted estuviera en el atrio exterior e a glória que vinha do Santo dos Santos y aquella gloria que venía del lugar santísimo chegou até o átrio exterior, llegó hasta el atrio exterior, mas era mais fácil acreditar que aquilo era obra do diabo pero para ellos fue más fácil creer que eso era obra del diablo do que obra de Deus, que obra de Dios, porque saía do controle deles. porque salió del control de ellos. Então, vamos ver o versículo 15 e 16 de Entonces Atos vamos 2. a ver ahí en Hechos 2 los versículos 15 y 16. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aqui você encontra Pedro Aquí usted ve que Pedro, como um profeta, como profeta, fazendo uma leitura espiritual está haciendo una lectura espiritual de um evento que está acontecendo. de un evento que está sucediendo. Vocês estão percebendo? ¿Sí lo perciben? Nós precisamos de irmãos e irmãs Nosotros necesitamos de hermanos y hermanas cheios do Espírito Santo, que estén llenos del Espíritu Santo com discernimento espiritual, con discernimiento espiritual, para que com a palavra de Deus, para que la palabra de Dios, não, eles com a palavra de Deus, para que ellos con la palabra de Dios nos ajude a interpretar nos ayuden a interpretar os movimentos de Deus em nosso tempo. los movimientos de Dios en nuestro tiempo. Pedro entrou no espírito da palavra. Pedro entró en el espíritu de la palabra. Pedro está dizendo, isso que está acontecendo aqui Y Pedro está diciendo, esto que está sucediendo é o aquí que foi profetizado lá no passado. es lo que fue profetizado allá en el pasado. Então ele cita de memória a profecia de Joel, Entonces él cita de memoria la profecía de Joel, que profetizou o que aconteceria nos últimos dias. que él fue quien profetizó lo que sucedería en los últimos días. Agora está acontecendo o cumprimento da profecia. Y aquí está precisamente ocurriendo ese cumplimiento de esa profecía. Então inaugurou os últimos dias. Entonces Inaugurou inauguró el tiempo de los últimos días com o derramamento do Espírito Santo. con el derramamiento del Espíritu Santo. Mais uma fase da obra da Trindade. Y aquí vemos más como un rostro, una cara de la obra de la Trinidad. E agora não apenas temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo dançando, Y ahora no tenemos solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo danzando, mas agora aqueles discípulos foram batizados no Espírito Santo. sino que ahora aquellos discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo E eles também vão entrar nessa dança. y ellos también fueron entrando en esa danza. Agora, quando você vê o livro de Atos, Y ahora cuando usted mira el libro de Hechos, o que nós vamos encontrar ali? ¿qué es lo que encontramos allí? A continuidade da dança da Trindade. Una continuidad de la danza de la Trinidad. Mas agora é o ministério do Espírito Santo Pero ahora el ministerio del Espíritu Santo, usando os discípulos, usando a los discípulos, se movendo na terra, moviéndose en la tierra, representando uma nova fase, uma nova etapa da obra da Trindade. representando una nueva cara, una nueva etapa de la obra de la Trinidad. Isso é maravilhoso. Y eso es algo maravilloso. Ainda que o título do livro Aunque el título del libro seja Atos dos Apóstolos, sea Hechos de los mas Apóstoles, na verdade são movimentos da Trindade en realidad son movimientos de la Trinidad sob a liderança do Espírito Santo bajo el liderazgo del Espíritu Santo na igreja. en la iglesia. Isso é maravilhoso. Eso es algo maravilloso. Agora, se você observar o final do livro de Atos, Entonces, si usted observa el final del libro de Hechos, não acabou a história, ahí no se terminó la historia, porque essa dança vai continuar até que o Senhor venha porque esa danza va a continuar hasta que el Señor vuelva e vai adentrar por toda a eternidade. y va a durar por toda la eternidad. Então, esse movimento do Espírito Santo chegou até nós. Entonces, ese movimiento del Espíritu Santo llegó hasta nosotros. Agora, será um grande problema Ahora va a ser un gran problema se você tem um ego grande si usted tiene un ego grande e quer ter algum proveito na obra de Deus, vai querer ter algum proveito individual. y va a querer sacar algún provecho individual de la Então, obra você de vai Dios. espantar a pessoa do Espírito Santo. De esa manera usted va a espantar la obra del Espíritu Santo. E no lugar de entrar nessa dança da Trindade com seus irmãos, Y en lugar de entrar en esa danza de la Trinidad con sus quem hermanos, sabe vai entrar na dança de Satanás. quién sabe si más bien termina entrando a la danza de Satanás.
Porque enquanto o ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho, Porque mientras que el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Hijo e ele não chama atenção para si, y Él no llama la atención para sí, o ministério do inimigo el ministerio del enemigo é tirar todas as coisas da centralidade de Cristo es quitar todas las cosas que apuntan a la centralidad de Cristo e introduzir o homem no lugar de Cristo. y introducir al hombre en el lugar de Cristo. Agora, não tem problema se o homem tem uma boa doutrina, Ahora, no hay ningún problema que el hombre tenga una buena doctrina, uma boa liderança. un buen liderazgo. O inimigo não está muito preocupado com isso, El enemigo no está muy preocupado con eso, desde que o homem esteja no centro, siempre y cuando el hombre se mantenga en el centro, desde que o homem controle as coisas. siempre y cuando el hombre siga controlando las cosas. O inimigo quer controlar tudo, El enemigo quiere controlar todo e parece que a glória do inimigo y parece que la gloria del é enemigo quando ele usa os servos de Deus es cuando él usa precisamente a los siervos de Dios para manipular ou controlar a obra de Deus. para manipular y controlar la obra de Dios. Então nós temos que ter muito cuidado, Entonces debemos ser muy cuidadosos porque são duas danças. porque son dos danzas. Veja em qual baile ou em qual discoteca você vai estar. Entonces usted tiene que decidir en cuál danza o en qué discoteca usted va a estar. Uma é para o seu prazer, Una es para su placer, para que você tenha evidência. para que usted tenga esa evidencia. E você pode discordar das coisas, Y usted puede no estar de acuerdo con algunas cosas e não tem problema você dividir. y no hay problema en que ustedes se dividan. E se alguém faz algo bom na igreja, Pero si alguien hace algo bueno en la iglesia, você tem que provar que você pode fazer melhor do que ele. usted va a querer probarse para mostrar que usted lo puede hacer mejor que él. Então você pode fazer os arranjos Entonces usted puede hacer algunos para arreglos diminuir essas pessoas, para disminuir a esas personas, tirar ela de perto de você, quitarlas del medio para que essa sua ambição prossiga. para que su propia ambición pueda surgir ahí. Então, olhando essas características, Entonces, viendo estas já dá para características, saber em que dança você está. ya usted se va a dar cuenta en qué danza en realidad está. Agora, se você quer ser cheio do Espírito Santo, Ahora, si usted quiere ser lleno del Espíritu vai Santo, ter que aprender uma coisa. va a tener que aprender una cosa. O Espírito Santo não vem apenas como poder sobre nós, El Espíritu Santo no solamente viene como un poder sobre nosotros, para nos dar poder para trabalhar. para darnos poder para trabajar. Claro, temos o aspecto do Espírito Santo como habitação, Y claro que si hay un aspecto del Espíritu Santo que es como habitación, quando nascemos de novo cuando nacemos de nuevo e temos a natureza de Deus em y nós. tenemos esa naturaleza de Dios en Aí nosotros, está a filiação. hay una filiación. E tem o aspecto do revestimento, Y hay también un aspecto de revestimiento, que é a capacitação para trabalhar para Deus. que es la capacitación para poder trabajar para Dios. Necessitamos disso. Y necesitamos de eso. Mas ele tem uma obra ainda mais íntima, Pero Él aún tiene una obra que es más íntima, transformar-nos à imagem do Filho de Deus. que es transformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Penso que por isso também Paulo falou em Romanos 8, Y creo que también por eso fue que Romanos lo dijo en Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, esse tal não é dele. ese tal no es de Él. Agora, como é o Espírito de Cristo? Y ahora, ¿cómo que el Espíritu de Cristo? Ele não fez nada para si. Porque Él no hizo nada para sí. Ainda que ele tinha poder como Deus, Y aunque Él tenía poder como Dios, o nosso Senhor viveu como homem, nuestro Señor vivió como hombre, dependendo do Espírito Santo. dependiendo del Espíritu Santo. Claro, falaram para ele: Y claro que le dijeron a Él, se você é mesmo filho de Deus, si usted aún es el Hijo de Dios, então você desça da cruz, entonces baje de la cruz, você se salve a si mesmo. sálvese a sí mismo E salve a gente também. y de paso sálvenos a nosotros E o también. diabo também falou para Jesus no deserto: Y el diablo también dijo a Jesús en el desierto, se tu és o filho de Deus, si tú eres el Hijo de Dios, transforma essas pedras em pães. transforma estas piedras en panes. Se tu és o filho de Deus, Si tú eres el Hijo de então Dios, você se lança aí do monte, lánzase de aquí de este monte, porque está escrito: porque está escrito dará ordem a seu respeito. que Él Deus dará mandará, ordem a seu respeito, que Dios dará alguna orden al respecto, para que você não tropece em coisa alguma. para que usted no caiga en cosa alguna. O que o diabo está fazendo? ¿Y qué es lo que el diablo está haciendo? Está tentando Jesus Está tentando a Jesús sair dessa dança da Trindade a que salga de esa danza de la Trinidad e não dependa do seu Pai. y que no dependa de su Padre. Você tem poder, Usted tiene poder, então use o seu poder em benefício próprio. entonces usa ese poder en beneficio propio. Mas Jesus nunca usou o seu poder Pero Jesús nunca usó su poder em benefício próprio. en beneficio propio. Ele não transformou pedras em pães Él no transformó las piedras en panes para satisfazer a sua necessidade, para satisfacer su necesidad, mas ele multiplicou 5 pães e 2 peixes pero Él sí multiplicó 5 panes y 2 peces e alimentou uma grande multidão. y alimentó una gran multitud.
Isso é alguém cheio do Espírito Santo. Eso es ver a alguien lleno del Espíritu Santo. Ele não está chamando a atenção para si. Él no está llamando la atención para Ele sí. não está usando os dons que Deus lhe deu Él no está utilizando los dones que Dios le para se dio autopromover. para autopromoverse. Tudo que ele fez foi em obediência ao Pai, Todo lo que él hizo fue en obediencia al Padre para beneficiar as pessoas para beneficiar a las personas e a glória para o seu Pai. y dar gloria a su Padre. E que interessante, Y aquí hay algo interesante, que Jesus foi trabalhando para sair de cena, que Jesús fue trabajando para salir da cena. fue trabajando para ir saliendo de la escena, Ele iria morrer, porque él iba a morir não ia aparecer mais. y no iba a aparecer más. Alguém cheio do Espírito Santo, Alguien lleno del Espíritu Santo, cada vez mais que ele vai crescendo no conhecimento de Deus, en la medida que va creciendo en el conocimiento de Dios, se sente mais desnecessário. se siente que es menos necesario. Ele se sente inadequado. Él se siente que es inadecuado. Então, um bom líder Entonces, un buen líder não é aquele que faz tudo. no es aquel que hace todo, É aquele que inspira pessoas, es aquel que inspira a las personas, desperta os seus dons, despierta sus dones, encoraja essas pessoas, los anima a las vai personas, delegando va responsabilidade, delegando porque um responsabilidades, dia ele vai sumir, porque un día él va a desaparecer, ele vai sair de cena. él va a salir de la escena. Isso é alguém cheio do Espírito Santo. Ese es alguien lleno del Espíritu Santo.